Vamos à palavra de Deus? Você crê que Deus tem algo para a tua vida hoje? Amém. Eu digo que para mim o que eu quero compartilhar com vocês hoje foi muito difícil ser gerado, porque eu tenho dito assim, quando nós vamos, qualquer pessoa que vai pregar a palavra, que vai trazer algo da parte do Senhor, ele tem que procurar estar isento de qualquer situação, ele tem que estar com o coração puro, limpo, para que, por mais que a nossa impressão, né, a nossa identidade esteja saindo, né, a Bíblia fala que a boca fala, que o coração está. Então, para a gente falar em nome de Deus, nosso coração tem que estar cheio das coisas de Deus, e tem que ser menos de nós e mais de Deus, amém? Então, uma palavra que Deus ele trabalhou no meu coração de algumas formas, e eu até não queria, né, entrar nesse tema, nesse assunto, mas eu entendo que é algo para edificação da nossa vida. Hoje nós temos a ceia do Senhor, uma oportunidade, um privilégio de estarmos aqui, agradecer a pastora Gilma pela decoração, sempre nos abençoando. E o pão é da Dai? Dai, meu Deus, agora. Gente, esse pão também é bênção a nossa irmã líder dos jovens, junto com o Jonathan, ela sempre faz aí esse pão maravilhoso, consagrado ao Senhor, não pode pôr a mão, tá? Esse é pão consagrado, pão, lembra lá na palavra? O pão que ficava consagrado, só o sacerdote podia comer. E lá no Antigo Testamento diz que eram 12 pães. E o sacerdote ele tinha que sentar e comer os 12 numa sentada só. Tinha que comer tudo, não é? Os irmãos que estudaram aí o tabernáculo, né? Então esse pão aí está reservado. Só as crianças, né? Que além do pão da ceia, né? A gente está vendo uma postagem hoje lá. Cresce o olho nesse pão aí e a gente deixa. Amém? A palavra que eu queria compartilhar hoje, eu vou ler o texto mais na sequência, sobre Isaías 53, que você conhece, mas não precisa abrir lá ainda, porque nós vamos ler agora Mateus capítulo 23. E eu quero trabalhar esse mesmo texto na ótica de Mateus e na ótica de Lucas. Os dois evangelistas, eles abordam o mesmo assunto, e cada um tem a sua visão e acrescenta aquilo que ele visualizou, o que ele identificou de importante para quem ele estava escrevendo. Então, nós temos dois relatos do mesmo evento, um pouco diferente a visão de cada um deles, porém não contraditórias. Mas eu até fiz uma propaganda, vamos assim dizer, do que seria essa pregação, esse tempo nosso de culto, e eu gosto de pensar dessa maneira, pensar visualmente, e eu gerei uma imagem onde que como se tivesse alguém que estivesse confessando ou compartilhando a respeito de um crime que ele cometeu, e esse personagem, se você olhar no Facebook, nas redes lá onde foi postada a igreja hoje, ele não se identifica, né? Alguém ali que não está se identificando, mas a manchete é eu matei Jesus, e vai trazer justamente a intensidade, ou como essa morte aconteceu, né? E como que ele fez isso. E lembra muito aquilo que nós vemos todos os dias. Quem assiste, eu assisto pouca televisão. Então, mas se você chegar em casa no trabalho, 5, 6 horas da tarde, ligar a TV para os canais abertos que temos aí, você vai ver crimes, né, homicídios e não sei o que tem. Aí como se diz, sangue escorrendo, né, pela tela. E há muitas cenas, muitas notícias de mortes. Mas antes de falarmos da morte de Jesus, eu quero dizer que esse evento, essa situação de mortes acontece todos os dias, e não só a questão de assassinato mesmo, de pessoas serem mortas, literalmente, mas eu queria falar a respeito de profetas que são mortos todos os dias. Profetas, pessoas que foram chamados por Deus para ser boca de Deus, para pregar a palavra, para profetizar, para apontar caminhos, para trazer uma palavra, às vezes, de exortação. E esses profetas, segundo a palavra aqui, eles são perseguidos, né? Antes de entrarmos na história de Jesus, eu queria comentar com a igreja que talvez isso eu creia que tem algo a ver com a tua vida nessa noite, amém? Então vai comigo lá em Mateus, no capítulo 23. Mateus capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 34.
34. E Lucas, ele vai escrever também, se você até quiser deixar abertos esses dois textos aí, em Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 31. Esses dois textos, eles tratam do mesmo evento, da mesma situação, cada um com a sua ótica. E Jesus aqui nesse contexto, ele está trazendo uma palavra dura para líderes religiosos ali em Jerusalém. Ele está falando diretamente para fariseus e mestres da lei. Quando a gente fala fariseu, parece que é uma ofensa. Hoje é uma ofensa, né? Mas o fariseu, assim como o mestre da lei, eram pessoas que eram entendidos da lei de Moisés e eles eram responsáveis para fazer com que essa lei fosse cumprida, né? Eles ensinavam, eles exortavam, eles eram como guardiões da lei. É como aquilo que o STF deveria ser para a nossa nação. O guardião da Constituição e fazer com que ela se cumprisse, seria o que esses fariseus e esses homens deveriam fazer, mestres da lei. Só que acontece, eles se corromperam. Eles se corromperam, foram comprados assim por Roma, então satisfaziam os desejos de Roma, que governava sobre Israel, que era o governo que tinha sobre eles. Eles se foram mudando ali aquela interpretação da lei e se tornaram radicais. Então Jesus, ele vem com uma palavra muito dura a esses homens da lei, que diz assim, versículo 34 do capítulo 23 de Mateus. Ele vem numa sequência, tá? É importante depois você ler o texto todo, mas nós vamos pegar aqui no meio do caminho. Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isto sobrevirá a esta geração. Aí vem esse relato, esse dizer importante de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam, bendito é o que vem em nome do Amém. Jesus, então, ele vem com a palavra de repreensão, falando para aqueles homens que deveriam ser responsáveis para ensinar o povo a lei da maneira correta. Ele vem repreendendo, dizendo assim, olha, Deus enviou profetas, mestres, sábios para conduzir vocês, para ensinar vocês. Mas o que vocês fizeram com esses homens? Vocês apedrejaram, vocês mataram esses homens. Eu tentei reunir vocês, eu tentei cuidar de vocês. E a imagem de uma galinha protegendo seus pintinhos, ela é muito forte, né? Porque nós temos aquela imagem da galinha, alguns pássaros fazem isso, que diante do perigo, ela coloca os seus filhotes debaixo das suas asas ali, num incêndio, por exemplo, na floresta, onde não há possibilidade de escapar. Então a galinha morre. E ela morre e os pintinhos ficam vivos debaixo dela. Isso acontece numa tempestade. E eu não sei, em algum momento eu vi isso aí algum dia na internet, parece que uma cobra picando, e a galinha, ou era um outro pássaro, protegendo seus filhotes debaixo da sua asa, e ali aquele animal recebendo a fúria daquele outro animal sobre ele para proteger os seus filhos. É como que Deus estava fazendo, que Jesus estava dizendo, olha, eu tentei trazer vocês para perto, debaixo das minhas asas, para que vocês estivessem protegidos. E todo o mal que deveria vir sobre vocês, recairia sobre mim, mas vocês estariam protegidos. Eu tentei fazer isso com vocês, mas vocês não quiseram. E aí é lógico que eu penso na minha vida,
quantas vezes eu consigo identificar na minha vida que coisas poderiam ter acontecido, poderiam ter sido diferentes se eu tivesse obedecido a Deus, se o meu coração tivesse submetido a Deus, mas eu fui teimoso, eu achei que sabia o que deveria fazer, fiz do meu jeito e eu acabei sendo atingido por alguma adversidade ou consequência de algum pecado meu, sendo que Deus em todo o tempo Ele estava querendo me guardar, me proteger, mas eu não me quis colocar debaixo da proteção de Deus. E Jesus está trazendo essa palavra e isso tem a ver conosco. E eu tenho visto, querido, muitos profetas morrerem. Não sei, né? Quando eu nunca participei, eu fui dispensado, não cheguei nem ali. Servi um serviço obrigatório, mas e nós, graças a Deus, nós vivemos um período de paz. Nós não sabemos o que é guerra. A nossa nação, a nossa geração, 2 gerações talvez anteriores, não sabe o que é uma guerra. E quando a gente ouve relatos, assiste reportagens, documentários, que os soldados que vão para a frente de batalha, para o fronte de batalha, e quando eles tiram vidas, e eles veem pessoas morrendo, perdem pessoas queridas, eles ficam traumatizados. E quando eles voltam da batalha, quando acaba a guerra, eles ficam perturbadíssimos diante daquela realidade que eles viram. E isso acontece também com pessoas que são militares, policiais, e nem estão numa guerra assim, né, declarada, mas a pressão, tudo que acontece ali, no que envolve toda a batalha. E nós estamos numa batalha, amém? Você acredita nisso? Não é à toa que nós identificamos Jesus como o nosso general. Não é à toa que Paulo fala que o soldado, ele deve agradar aquele que o arregimentou. Não é à toa que Paulo vai trazer em Efésios a ilustração de uma armadura de guerra, porque nós estamos em batalha. E nessa batalha nós nos machucamos, e nós machucamos pessoas. Né? Embora a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestade, constantemente nós estamos em atrito, nós estamos esbarrando e lutando, às vezes, contra pessoas. E isso gera muito dano. Eu tenho 23 anos de ministério. Eu tenho 23 anos de ministério. Com o tempo na missão, com o tempo trabalhando com a igreja, pastoral, irmãos. E desde quando eu estava na missão, e nesse período hoje, ainda ouvindo relatos, é constante ver pessoas abandonando o ministério, abandonando o chamado, e outras abandonando a vida cristã por conta das batalhas e das decepções da guerra. Muitas vezes por causa de fogo amigo, né? Fogo amigo é quando alguém do seu próprio time, né, te acerta. Então, são muitos profetas que caem todos os dias. E eu não estou falando só aqui hoje, não é só uma palavra para quem é ministro, temos pastores aqui, temos obreiros, mas é para todo aquele que se apresentou diante de Deus para fazer parte do exército de Cristo. Nós estamos numa constante batalha, e essa palavra é para a tua vida, para o Senhor te fortalecer, para você se colocar diante e saber que Ele é fiel, Ele cuida dos seus. E Mateus, aqui nós lemos aqui no versículo 34, ele diz assim, por isso aqui é uma palavra dura para aqueles que ele estava falando ali, os fariseus, para a gente lembrar disso. Eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em... Olha, interessante, que para a gente aplicar essa palavra para nós, não existe mais templo, não existe mais sacerdócio, não existe mais mestres da lei, acabou. O templo foi destruído. Mas nós podemos trazer isso para o contexto de hoje. Deus já levantou quantos homens e mulheres que Deus levantou na tua vida para ser um mestre, para ser um sábio, para ser um profeta na tua vida? Quantos homens e mulheres? São inúmeros, mas diz que esses seriam mortos. E às vezes não é um morto literalmente, mas nós vemos hoje pessoas tendo a sua reputação destruída. Eu falo de crucificar. O que é a crucificação? É morte, não é morte? Só que a diferença de uma morte comum de uma crucificação é alguém que é exposto publicamente para vergonha.
São pessoas, às vezes, muitas vezes você foi bênção, foi profeta na vida de alguém. Muitas vezes Deus te usou para você aconselhar alguém. Muitas vezes você deixou de cuidar da tua casa para prestar auxílio para a vida de alguém. Muitas vezes você tirou de dentro da sua casa para ajudar alguém. E você talvez já tenha sido vítima de crucificação, que é quando alguém expõe a tua vida, expõe a tua intimidade, para que você venha passar aquela situação. E é por esse caminho que eu vou hoje, por isso que eu relutei muito nessa mensagem. E ainda diz que outros açoitarão nas suas próprias sinagogas. Ele está falando desses mestres que eram muitos, mas eles tinham sinagogas distribuídas pelos lugares. Diz assim que lá na sinagoga deles, onde eles têm lugar de fala, onde eles ensinam, lá eles vão açoitar. Não é literalmente aqui, ele vai falar assim, lá com a sua língua pode ser um chicote também, ou não é? Então muitas pessoas, elas açoitam outras pessoas dentro das suas sinagogas. Onde que é a tua sinagoga? A tua casa. O teu lugar de convívio. É onde você tem lugar de fala. É onde você pode falar o que você quiser. E nós vivemos hoje em dia onde as pessoas, elas falam o que querem pela internet, hoje por muitos meios, cada um tem a sua sinagoga. Elas falam o que querem. E ali, muitas vezes, a nossa língua ela se torna o quê? Um chicote. Pastor, o pastor está com raiva? Não estou com raiva, isso é uma palavra de misericórdia para nós. É uma palavra de redenção. É uma palavra de salvação para a igreja do Senhor Jesus. E apesar de Jesus estar falando diretamente para a mestre da lei, aí você vai falar, pastor, tem que direcionar essa palavra para os pastores, para os profetas. Também serve para nós. Mas quem que são os mestres da lei hoje? Quem que são os profetas? Quem que são esses? Eu não sou o mestre da lei. Porque quando é para a gente não estar na igreja, fala assim, você não precisa de igreja, porque você é o templo do Espírito Santo. Não existe mais templo, o templo caiu. Então, eu sou o templo. Ok, aí sim você pode usar a palavra. Mas mestre da lei é o pastor. Não, se não tem templo, não tem mestre da lei nem fariseu. Então, quem que seria o mestre da lei e o fariseu hoje? Aquele que instrui, aquele que ensina, aquele que recebe a palavra, aquele que distribui a palavra. Aí você fala, é o pastor. Fala assim, não, é você. Sabe por quê? João capítulo 14, versículo 26. Só para a gente contextualizar, essa introdução para a gente entender qual é o nosso lugar nessa palavra. O Evangelho de João capítulo 14, versículo 26, olha só o que o Senhor diz. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes. Jesus está dizendo que ele vai para o Pai, mas ele enviará o Espírito Santo virá, e o Espírito Santo ele vai ensinar algumas coisas. Ele vai ensinar Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, e como nós dizemos, aceitamos ele como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, sim ou não? Sim, podemos de repente não receber um dom, uma manifestação, mas a presença e a direção do Espírito Santo está em todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, amém? Então cada um aqui, se já entregou sua vida para Cristo, você tem o Espírito Santo na tua vida. Ele é aquele que te ensina, que te instrui em todas as. Aí em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Olha só a palavra que João também ele vai trazer. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em... Que unção que é essa? É a unção do Espírito Santo, recebendo de Deus. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisem que ninguém os... Olha só, a Bíblia está dizendo que não precisa que ninguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina certamente todas as... Permaneçam nele como ele os ensinou. João, de novo, ele vem dizendo o seguinte...
Assim como Jesus relatou que o Espírito Santo viria sobre nós e ali ele nos ensinaria todas as coisas, João ele vai dizer lá na sua carta o seguinte, que você não precisa de que ninguém vos ensina, porque a unção que você recebeu ali de Deus, o Espírito Santo, essa mesmo te conduzirá e você não precisa que ninguém te ensine, ninguém te oriente. Então, quando eu aplico essa palavra na minha vida, eu entendo que o mestre da lei da minha vida sou eu mesmo. Ó, pastor, então eu não preciso de você para aprender a palavra? Não! Eu não preciso de você para ter discernimento? Não! Não é essencial para a tua vida. O que você precisa ter intimidade intensa com o Espírito Santo a ponto de receber dele todas as orientações que você precisa para a tua vida. Só que a culpa da nossa ignorância e da nossa falta de conhecimento, ou a culpa de nós termos aprendido errado, não é de quem nos ensinou. A culpa é minha, que eu não tive intimidade o suficiente com o Espírito Santo para buscar essa palavra na fonte. Você está entendendo? E às vezes você está culpando pessoas por coisas que elas disseram, que te ensinaram errados, e você está falando, e por mais que ela tenha parcela de culpa, você não precisava de ninguém, porque você tem o Espírito Santo. Irmão, a igreja não deveria ser um lugar onde nós ensinamos a palavra. Olha, o pastor está falando, ele diz, não, presta atenção. O lugar disso era a sinagoga. A igreja deveria ser um lugar de comunhão, de adoração e de pregar o evangelho. O que é o evangelho? As boas novas. Qual que é as boas novas? Que Jesus Cristo morreu, ressuscitou para nos salvar. Não é isso? É lógico, é mais que isso, que o pecado estava sobre o mundo, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e nós estávamos condenados ao inferno, mas Jesus, pela sua imensa misericórdia, Ele intercedeu, Ele entrou na história, Ele se diminuiu, Ele abriu mão da sua coroa de glória, e Ele se colocou no nosso lugar como pecador, Ele foi crucificado, morto no nosso lugar, para nos salvar. E Ele ressuscitou o terceiro dia, está à direita de Deus Pai, glória a Deus. Essa deveria ser a pregação da igreja. A gente ouvir isso aí anunciando essa boa nova. Só que nós precisamos ensinar a palavra, porque nós temos pouco tempo para dedicar ao Espírito Santo. Então, às vezes, querido, nós somos enganados, não é porque pessoas, somente porque elas são más, mas é porque nós não estamos tendo sensibilidade com o Espírito Santo. E eu posso dizer isso, e você também, quantas vezes eu já vi gente caminhando com gente que não era boa influência, e você ficava assim, meu Deus, será que essa pessoa não está enxergando? Você já viu uma coisa assim? Quantas vezes você viu pessoa indo para um caminho errado, e ela estava na igreja, aí você fala assim, meu Deus, será que essa pessoa não parou para ouvir Deus, o Espírito Santo, em relação a esse caminho? Não. Já aconteceu isso comigo muitas vezes, eu já tomei muitas decisões erradas, caminhos errados, porque eu não ouvia Deus. Então eu quero dizer para você que essa palavra não é só para fariseu, essa palavra não é só para mestre da lei, essa palavra é para todos nós que temos livre acesso ao Espírito Santo e ao conhecimento de toda a verdade. E por nós termos esse acesso, esse conhecimento, muitas vezes nós apedrejamos, nós matamos os profetas que Deus levanta para ser bênção na nossa vida. E profeta, nós vivendo uma geração acostumada com o profeta que se levanta só para dizer bênção para nós. E nós aceitamos, como é gostoso quando alguém se levanta, eu tenho uma palavra de Deus para você, eis que eu vi o Senhor, eis que eu vi bênção, eis que eu vi a varoa, eis que eu vi uma casa, eu vi um carro, uma chave, uma caneta de ouro, eis que eu vi um contrato, eis que eu vi um livramento, e a gente é Deus, é Deus, é Deus. Mas e os profetas que se levantam dos nossos púlpitos, no meio da igreja, de pessoas que não têm título para dizer, conserta a tua vida, abandona o seu pecado. Esses são profetas, e esses profetas são os mortos. Esses profetas são apedrejados. Nós vivemos em dias difíceis, queridos, onde eu tenho visto, eu faço parte de um grupo de pastores,
na cidade de Campinas, com centenas de pastores. É pedido de oração todo dia, é depressão. Pastor que tirou sua própria vida, a família, a esposa que está enferma e o pastor não tem condição financeira de tratar o tratamento. De pessoas que a gente vê e conhece o ministério, a vida dessas pessoas que ajudam e fazem, e correm, e acontece, mas quando essas pessoas estão precisando de alguma coisa, querido, é cada um por si, ninguém por eles. Então, dentro da missão eu vi isso. Pessoas abrindo mão de trabalho, abrindo de muita coisa, abrindo de oportunidades para servir ao Senhor, mas saíram da missão porque não tinham recursos para servir ao Senhor. Gente, você sabia que tem gente? E eu conheço, por exemplo, uma moça que ela era gerente de banco, do Banco Bradesco, lá em Minas Gerais. Ela pediu demissão para servir ao Senhor dentro de uma favela no Rio de Janeiro e viver de ajuda dos outros para poder fazer a diferença naquele lugar? Sim. E mesmo ela abrindo mão de uma profissão que ela tinha garantia para a vida toda, ela tinha dificuldade de manter a família dela trabalhando dentro da favela porque as pessoas financeiramente não abençoavam. Ela estava entregando a vida dela para a obra de Deus e pessoas alheias a isso aí. E quantos missionários você conhece assim? Nós temos aqui a família da Deise, do Edivanda, desde que estão na Índia. Eles abriram mão da vida. Os filhos estão na Índia, querido, com eles. E eles são simples, andam de chinelo e às vezes não tem dinheiro para coisas simples. Mas o quanto nós nos compadecemos para ser bênção na vida dessas pessoas. Enquanto nós estamos entretidos com a nossa vida, ainda hoje, profetas, mestres estão sendo mortos. E é isso que Jesus ele vai falar. Isso tem alguma aplicação na nossa vida. Amém? Vai lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 31. Lucas 13, 31. É o mesmo texto. Mas aqui Lucas, ele trabalha em uma outra ótica. E aqui onde Jesus está sendo ameaçado nesse momento. Por isso que Jesus está bravo. Jesus está sendo ameaçado. E aí ele fala assim, falam para ele. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. E sabe, e a sequência, para você não ficar meio perdido, diz assim, no 32. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Aí ele vem com aquele dizer que nós já lemos: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os seus profetas e apedreja os seus enviados. Aí é o mesmo dizer que João diz. E é mais aqui o interessante, é que eles mandam um recado para Jesus. Ele fala assim: some daqui, foge, porque Herodes quer matar você. E é nesse momento que muitos de nós, irmãos, fugimos. É quando nós recebemos essas ameaças. Tem um profeta, um dos maiores profetas que nós conhecemos na Bíblia, que ele, com uma ameaça de morte, ele fugiu, ele se escondeu. Quem é esse? Elias. Olha só, vem com o mesmo recado agora Herodes. Herodes quem que é? Era um governo que estava acima dos fariseus, era o governo que representava Roma. E diz assim, ele vai ali vir sobre vocês. Eram os líderes das sinagogas, eram os líderes do templo, eram os líderes ali de Roma. É a opressão que a gente recebe do mundo todo o tempo. Quantas vezes eu fui incentivado pela minha família com amor, com a boa intenção, dizendo: não segue esse caminho, não vai não, isso não tem futuro. Quantas vezes nós ouvimos essa mensagem a respeito de você ter cuidado em ir à igreja, ter cuidado em servir ao Senhor, ter cuidado em se ligar a algum ministério. E aí muitas pessoas encontram outras pessoas que já fizeram parte de ministério, e aí, Carol, se eu fosse você, eu nem entrava aí, rapaz, você não vai gostar do que você vai ver lá. E muitas pessoas desistem antes de começar. Mas Jesus fala assim: não. Eu ainda preciso curar, preciso expulsar demônio hoje e amanhã. Depois de amanhã eu estou pronto. Porque ele iria ser entregue. Mas um relato interessante de Lucas 13, 33, que Jesus fala assim: nenhum profeta. Ele fala assim: pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de... O que significa isso? Porque Jerusalém era o centro do mundo. Jerusalém era o foco de todo profeta. Jerusalém representa para nós o chamado. Jerusalém representa para nós, querido,
aonde nós vamos exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer. O que Jesus está dizendo é o seguinte, quando ele fala que nenhum profeta tem que morrer senão em Jerusalém, não estou falando que o profeta não pode morrer, mas se tiver que morrer, vai morrer aonde? Em Jerusalém. Jesus está dizendo assim que ninguém que foi chamado deve morrer, senão cumprindo o seu chamado. É como se ele estivesse dizendo assim, que todo soldado, se tiver que morrer em combate. Querido, você pode até ser perseguido, você pode ser até apedrejado, você pode ser até morto, mas queira ser morto, cumprindo o chamado que Deus te fez. Irmão, a coisa mais deprimente para um soldado é morrer na reserva, é morrer esquecido. Quem já assistiu aquele filme que o cara tomou o primeiro tiro? E ele já está debilitado, ele não consegue mais fugir. E aí ele fala para os equipes, vão, é aquela cena épica onde que ele vai na frente e porque ele já está machucado, ele está mais assim, eu vou morrer em combate. Não vou sozinho, vou levar pelo menos mais 5 comigo. Porque a alegria do soldado, se tiver que morrer, é morrer servindo a sua nação. Que eu e você que fomos chamados pelo Senhor, se tivermos que perecer, se tivermos que cair, vamos cair cumprindo a vontade de Deus. Vamos cair, vamos morrer fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. A coisa mais triste é alguém morrer triste porque não cumpriu a missão que ele tinha na vida para fazer. É a pessoa frustrada e Jesus está falando assim, não vou não, fala para aquela raposa que eu não tenho tempo agora, eu ainda tenho pessoas para curar, eu tenho ainda pessoas para libertar, e depois do segundo dia aí eu vou estar pronto, porque eu vou ter cumprido o meu tempo, o meu propósito nessa terra. Por isso, assim como Neemias, ele disse, quando ele recebeu carta de homens que queriam impedir que a reconstrução dos muros acontece, e ele disse para esses homens, não, fala para eles que eu não posso descer, eu não posso parar agora, porque eu faço parte de uma grande obra. E lógico, quantas pessoas eu vi abrindo mão de chamado, abrindo mão de ministério, querido, por conta de Herodes, por conta do medo, de ver a família, filho passando dificuldade. Todo aquele que se propõe a fazer a obra de Deus, os filhos sofrem. Financeiramente, pode ser que eles vão ser atacados também. As más línguas que vão falar de você, e você sabe do que eu estou falando. Então, querido, nenhum profeta deve morrer fora de Israel, amém? Israel, Jerusalém, na verdade, está dizendo aqui, representa o chamado e o centro da vontade de Deus. Volta lá para Mateus 23, 35. Mateus 23, 35. Nós já vamos chegar em Jesus, tá bom? Que é o foco. Mateus 23, 35. Ele fala assim: nessa mesma fala, só que agora pela visão de Mateus, ele diz assim: e assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o... Olha só que interessante. Onde que Zacarias foi morto aqui? Entre o santuário e o... Olhando isso no templo, qual que é a geografia do templo? Você tem, aqui já não um tabernáculo, mas você tem os muros do templo, o muro externo, e aí você tem a entrada. Na entrada tem o quê? Tem a bacia, tem o altar de sacrifício, aí tem uma casa, que é o santo lugar. Aí lá dentro tem o santo lugar e depois o santo dos... Ok? Então imagina que o templo é o quê? Um muro, mas dentro do templo tem o quê? Tem a bacia, o altar de sacrifício e o santo lugar e o santo dos santos. E ele chamava esse santo lugar de templo. Só que o templo é tudo. Aí esse Zacarias, esse profeta, ele foi morto entre o altar de sacrifício e o templo, no meio do pátio. No meio de um lugar de culto, do lugar sagrado. É isso que ele está dizendo. E até a gente está falando de apedrejar. Eu estava lendo sobre esse texto. Se você olhar aqui, vai falar Zacarias, filhos de quem? Baraquias. Né? Nós não vamos isso. Mas se você for em 2 Crônicas, no capítulo 24, do versículo 20 ao 22,
o texto vai falar que quem foi morto foi Zacarias, filho de Joiada. Ou seja, aí eu ouvi muitos relatos, inclusive ateus, diz assim, Jesus errou na informação dele. Porque quando você vai olhar o texto lá de 2 Crônicas, não tem nada a ver com Zacarias, filhos de Baraquias. Mas o Zacarias que foi morto no templo é filho de Joiada. E aí as pessoas dizendo, olha, Jesus errou. Jesus se empolgou na hora, falou errado. Jesus nunca erra, querido. Eu falei, pronto, e agora? Como é que eu respondo se um dia vier essa pergunta a mim? E aí, estudando, a gente não vai entrar nisso. E Jesus estava falando e estava profetizando. Quando o texto diz, na sequência, ele fala no versículo 36, eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta. Ele fala, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Jesus está profetizando. E se a gente vai pesquisar na história de Israel, da história de Israel, antes que o templo fosse destruído, entrou um profeta chamado Zacarias, filho de Baraquias, e ele foi morto no lugar que Jesus disse que seria. Jesus está falando algo que nem tinha acontecido ainda, querido. Jesus está profetizando que isso ia acontecer. Ele fala assim, até o final dessa geração isso vai acontecer. Jesus estava certo. E por que eu falei que entre o santuário e o altar? E eu não sei se você está visitando a igreja pela primeira vez, se você nunca foi numa igreja cristã, mas eu quero dizer para você que pessoas morrem, ou pessoas matam e são mortas dentro da igreja. Entre o altar e o templo, continuam matando profetas. E não estou falando desse templo, estou falando deste templo. Tem pessoas que morrem aqui dentro para nós. Tem pessoas que a gente mata aqui dentro de nós. Só que se você mata, esse defunto vai apodrecer dentro de você. E isso vai te levar à morte. Isso vai acabar com a tua vida. Porque dentro de você não é para ser um lugar de morte. Jesus disse para aquela mulher, se você beber dessa água, dentro de você jorrará rios de água viva. Nosso interior não é um lugar de morte, não é um lugar de ódio, não é lugar da gente falar da vida de ninguém. Nosso coração é um lugar de vida, das pessoas serem abençoadas. Mas Jesus, ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quem é a Jerusalém de Deus hoje, querido? A igreja. A gente continua matando os nossos profetas. Entre o santuário e o altar. Sabe que há pessoas que, sendo templo, assassinam reputações e se tornam devoradores de sobras. Ou seja, tudo que não dá certo na vida dos outros serve de alimento para o seu ego. Deixa eu explicar isso para você. Tem pessoas machucadas que o que alegra o dia dela é quando ela recebe uma notícia daquele que o machucou, que lhe causou a ferida, alguma coisa deu errado na vida dele. Tem gente que termina um relacionamento já faz 10 anos, já até casou. Mas quando recebe a notícia que o ex ou a ex está devendo, está acontecendo alguma coisa errada, no fundo do coração traz o quê? Uma alegria no seu coração. É quem vive de sobra. É abutre que fica rodeando carniça. Que não se alegra com a conquista, com a felicidade dos outros. Mas o que traz alegria para ela é quando alguém cai e ela tem aquela, vem doce na boca. Não falei, Deus exercendo a justiça. E a palavra é tão interessante que tem um texto de Provérbios que fala assim, que quando você deseja o mal para alguém que você não gosta, toma cuidado. Que só por isso Deus pode, em vez de amaldiçoar, abençoar aquela pessoa só porque você desejou mal para ela. Sabia disso? Sabia que quando você começa a desejar o mal para alguém,
Você pode estar fazendo com que Deus abençoe ela só para tratar a tua vida. É perigoso isso daí. Então, querido, matar profeta. Sabe, se alguém já não faz mais parte da tua vida, por mais que ela tenha feito mal para você, se ela cometeu um crime, denuncia, vai lá, né? Faz o que tem que fazer. Mas se um dia você falou tchau, deixa ela viver a vida dela. Deus te abençoe. Deus, Ele é justo. Ah, pastor, então, como que eu lido quando eu estou sendo perseguido, quando as coisas vêm sobre mim, e eu estou tentando fazer a coisa certa, mesmo que nós erramos, nós somos pessoas que erram, amém? Ou você não erra? Eu erro. Eu vou te decepcionar. Vai ter algum momento que, de repente, na pressão, na situação, eu menti. De repente, eu falei o que não devia. Nós somos seres humanos. Davi errou. Moisés errou. Paulo, José, todos. Só Jesus. Ele é o único que não errou. Mas ele pagou o preço por todos nós. E a gente é um assassino no nosso coração. Pessoas continuam morrendo entre o templo e o altar. Entre o altar de sacrifício e o santo dos santos. Onde que é esse lugar? Dentro de mim. É onde nós matamos. E olha aqui, como devemos agir diante de uma situação como essa. E aqui eu quero que você leia comigo, se tiver aqui no telão também, Lucas capítulo 21, versículo 12. Jesus, ele vai dizer isso para nós. Como eu lido? Pastor, mas eu não fiz nada de errado, estão me atacando, estão me acusando, estão me matando, estão tacando pedra. O interessante é que Jesus ele fala que serão mortos e apedrejados. Ser morto é quando alguém te pega de perto, apedrejado quando alguém te pega de longe. Tem pessoas que te matam de perto, agora tem pessoas e palavras e histórias que chegam de longe, como pedras sobre a nossa cabeça. Mas olha só o que Jesus diz para nós nessa noite. Lucas capítulo 21, versículo 12. Todos aí? Amém? Mas antes de tudo isso, aqui, só antes de tudo o que? Jesus está falando dos sinais dos tempos. Ele está falando aqui, é uma palavra profética, quando ele diz que aquilo que ia acontecer ali a Jerusalém, o que ia acontecer na vinda dele. E ele fala isso, você lê o texto anterior, mas ele fala, antes que tudo isso aconteça, ele diz assim, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu... Ele está falando de uma perseguição que viria sobre os discípulos ali, porque pregam o evangelho, ou porque vivem uma vida justa, vivem uma vida correta. Mas essas pessoas serão apresentadas nas suas sinagogas, ou seja, seu nome está rolando aí na sinagoga de muitas pessoas. Prisões significa que muitas pessoas estão presas até a nós estamos presos a pessoas ainda. E ainda fala assim, levados à presença de reis e governadores. Muitas vezes as pessoas vão levar você até a justiça. E aí ele diz assim, tudo por causa do meu nome. Aí ele conclui, será para vocês uma oportunidade de dar... Opa! Então, se alguém falou, agora eu posso falar também. Deixa eu falar uma coisa. Se tem alguém que pode denegrir e prejudicar a vida de alguém, esse alguém, por exemplo, é pastor. Porque o pastor, quando ele é pastor, geralmente ele conhece pecado, intimidades e falhas de muita gente. Sabia? Você conhece pecados e falhas de pessoas que saíram atirando? Mas o que você fala? O que a palavra fala? Jesus diz, seja para vocês uma oportunidade de dar. Essa é a oportunidade da gente fazer diferente e de mostrar que nós servimos a um Deus fiel, que nós não guardamos rancor, que nós estamos em paz e que Ele é a nossa justiça. E ele continua dizendo, mas convençam-se de uma vez de que não deve preocupar-se com o que dirão para se defender. Jesus fala, não se preocupa, se convença. Ele está falando para a gente se convencer de que a gente não precisa
diante de uma pedrada, já se armar e pegar uma pedra esperando como que você vai revidar. Guarda o teu coração. Não precisa revidar, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Aí ele continua dizendo: não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Muitas vezes uma atitude, uma palavra de sabedoria pode inibir qualquer pessoa sobre qualquer palavra sobre nossa vida. Por exemplo, Getúlio, você não sabe o que a Lisiane falou de você, rapaz. Rapaz, ela falou de você. Aí o Getúlio fala assim: que o Senhor a abençoe, que o Senhor a cuide dela, que o Senhor abençoe a casa dela, e que o Senhor retribua a ela tudo aquilo que ela desejar para a minha vida. Mas você não quer saber? Não. Por quê? Deus é aquele que cuida de mim. Então, muitas vezes, como diz a palavra, uma palavra branda desvia o... A gente sempre quer estar certo. Mas vamos chegar ao ponto. Aqui, que eu creio que você já viveu isso. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. Verdade ou não verdade? Vocês serão traídos, olha só, Jesus está dizendo, vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Porque a gente se coloca na vida como profeta para ser bênção na vida das pessoas, não devemos estar preocupados do que as pessoas estão falando contra nós. E até como prova disso, e essa palavra estava ardendo no meu coração, e essa semana eu até fiquei sabendo de pessoas que falavam da minha vida. E eu falei assim, eu não posso trazer uma palavra dessa, porque pode ser que o meu coração esteja cheio. E na sexta-feira, na oração aqui, ela sabe, a profeta, vamos assim dizer, veio e trouxe uma palavra e falou isso. Não se preocupe, porque Deus, Ele cuida, Ele sabe, Ele vai honrar. E eu falei, pronto, Deus, é o que eu precisava. Deus confirmar que essa palavra não é só para mim, é para a igreja, porque meu coração está limpo diante de vocês nessa noite. Mas já me acusaram também, várias vezes, de ter interesse no dinheiro da igreja, de querer o dinheiro. E eu quero o dinheiro da igreja, irmão. Sinceramente, eu quero. E tenho direito. Eu posso exigir da igreja um salário, sim. E todo aquele que serve no templo, viva do templo, sim ou não? Sim. Leia você 1 Coríntios capítulo 9, os direitos daqueles que ensinam a palavra. Se nós semeamos coisas espirituais na tua vida, não é justo recebermos coisas materiais? Não temos nós o direito de receber isso? Temos sim. Eu não tenho nenhuma vergonha de receber salário da igreja. Mas Paulo, lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 15, ele fala, eu não faço uso disso. Querido, eu sou que nem o Júlio. Eu tenho 4 empregos. Eu pinto parede, eu dou treinamento, quando eu trabalho para uma empresa que quando eles precisam entrar em alguma comunidade, uma favela lá em São Paulo, precisa entrar um engenheiro, precisa entrar alguém lá, e eu, pela experiência da missão de trabalhar, eles ligam para mim, para eu entrar, eu que tenho que falar com o traficante, eu tenho que entrar dentro da favela, eu que tomo o enquadro. E às vezes você está, irmão, trabalhando semana, eu estou em São Paulo, Heliópolis, Paraisópolis, estou lá nos lugares muito legal. Né? Por quê? Para quando eu for visitar você na sua casa, eu não precisar tirar o combustível do caixa da igreja. Quando eu te chamar você para comer um churrasco em casa, quem aceita aí? Eu não precisar tirar da oferta, embora eu tenha direito de fazer isso, eu não precisar tirar do caixa da igreja, e eu pago, eu tenho um prazer e satisfação de receber anjos e santos na minha casa, eu sinto honrado. Nós não fazemos uso desse direito. Mas nós somos acusados que nós queremos o dinheiro da igreja. Eu quero o seu dinheiro, eu falei, tenho direito a ele. Mas nós não fazemos uso disso como poderíamos fazer. Mas essas palavras não caem no nosso coração, querido.
não cai no nosso coração. Porque o nosso coração está no Senhor, amém? Por isso que eu quero dizer para você, antes de entrar aqui para a ceiar e no texto que eu quero ler para vocês, e agora eu já estou programado no horário, que teve um dia aí que eu falei, nossa, é 8h30 ainda, era para ter acabado o culto às 8h. Eu falei, nossa, falta meia hora ainda, vamos embora. Então não vai acontecer hoje, tá bom, irmãos? Mas, por que isso é importante para nós hoje? Por que a pessoa está falando por isso? Porque se você não sofreu isso ainda, um dia você vai sofrer. Pessoas que estiveram do teu lado, um dia vão falar coisas da tua vida que você sabe que não é verdade, mas o que você vai fazer? Eu vou até te dar um testemunho. Nós fazíamos parte de uma igreja, eu fiz parte toda por mais de 10 anos, né? E aconteceu uma situação lá que nós saímos, né? Quem acompanhou, saímos assim meio pela porta dos fundos, sem ter a chance de nos defender. E Deus falou, fica quietinho. E Deus ainda trouxe um profeta lá do Chile para dizer, você que vai lá pedir desculpas. Falei, como? E fui. E quando eu fui pedir desculpas, eu fui recebido com amor. Nós reconciliamos com os pastores, que nós amamos tanto, né? Nós respeitamos a igreja lá, amamos, estamos em paz com eles. E nós sabemos que teve pessoas que falaram mal, teve pessoa que contou mentira. Mas você quer saber? Quem realmente se importava, bateu na porta da nossa casa e perguntou, como é que você está? Quem realmente se importa com você, ele vai perguntar para você como que foi a história. Não se preocupe com o que estão dizendo por aí. Se preocupe em agradar ao Senhor. E saber que nenhum fio de cabelo da sua cabeça será tocado se não for pela vontade do Senhor. Resumindo a história, em relação ao ministério que a gente fazia parte, tudo bem com os pastores, com as pessoas que a gente conhece lá. E com certeza deve ter alguém que ficou com uma história que não é verdade. Mas o que eu posso fazer, querido? Não é o que eu posso fazer, nós não vamos agradar. E quantas pessoas eu já errei verdade? Quantas pessoas que eu já vacilei com elas? E às vezes, sabe quando você erra com alguém? Às vezes você acusou alguém indevidamente, e por mais que você peça desculpa, você tem até um remorso, você não consegue consertar a situação. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você. E por que eu estou falando isso? Foi por isso que Jesus, e aqui eu quero ir com você lá no Isaías 53, para a gente participar da ceia. Isaías 53. Que eu quero dizer para você que eu e você não somos muito diferentes dessas pessoas que tacam pedra e nos apunhalam pelas costas. Sabe, queridos, a pastora postou uma frase e aquilo é muito verdade. A gente que está à frente de alguma coisa, talvez você não é pastor, talvez você não é um líder, mas você com certeza quer o bem das pessoas. E você já fez tanto bem para as pessoas se lembram de uma situação errada que você fez com elas, mas elas não se lembram o quanto você foi bênção na vida delas, né? Então a gente na igreja a gente está acostumado a receber pessoas, a despedir pessoas queridas. Recentemente um casal se despediu da gente e a gente ama tanto, e as portas estão abertas para vocês, são bênção. Saiu sem conflito, sem briga, sem nada. E eles que sejam abençoados mesmo onde estiverem. E vem perguntar, pastor, não, nós amamos, são bênção. Não queria perder, mas assim a Bíblia fala que um planta, outro rega, não é? Outro colhe, mas quem que dá o crescimento? Ué, você não está aqui, você não se converteu em outro ministério? Por que eu vou ficar, né? Não, está aqui, e que seja bênção esse tempo. Isaías 53, nós vamos lá, versículo 4. Olha só que interessante. Jesus está falando assim, olha, muitos profetas, né? Jerusalém mata seus profetas, e Jesus é um deles. Isaías diz assim, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado. Irmãos, Jesus, a Bíblia lá nos evangelhos diz que um soldado pegou uma lança e transpassou o lado de Jesus. Só que Isaías diz que não seria lança. Ele diz, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões.
Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, olha só isso, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Sabe como os discípulos, que depois que Jesus morreu, e Jesus estava morrendo por eles, queridos, olha só, que Jesus crucificado estava morrendo por aqueles que o assistiam, por aqueles que assentaram. E Jesus disse, um dos que estão com a mão sobre a mesa vai me trair. Jesus morreu para Judas também. Enquanto ele morre, ele entrega a vida dele para ajudar, para salvar pessoas. Como ovelhas, cada um seguiu o seu caminho, é como os discípulos, depois da morte de Jesus, falam assim, agora o que vão fazer? Um volta para pescar, o outro volta, vai pelo caminho de Emaús, e cada um segue seu rumo. É como nos sentimos muitas vezes, querido, quando nós nos esforçamos para ajudar alguém, e às vezes a pessoa fala assim, mas você não vai precisar, e você fala assim, não, só que você precisa. Só que você fala não, porque você quer ajudar. E às vezes quando você está ferido, quando você está se sacrificando, aquela pessoa vira as costas e segue o próprio caminho dela. Jesus, ele sabe o que é isso. E nós fizemos isso com ele. Porque foi o meu pecado, foi o seu pecado, foi a nossa transgressão que massacrou Jesus naquela cruz. E ele diz então, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Versículo 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Mas olha, eu quero destacar isso aqui no versículo 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Quem são os descendentes de Jesus? Quando você fala daqueles que vieram antes, como que a gente chama? E os que vêm depois? Se está dizendo aqui, Isaías está falando, se Jesus ele foi levado, foi maltratado, o que dizer dos seus? Quem que são os descendentes de Jesus? É isso aí, galera. Bem-vindo ao time de profetas. Bem-vindo ao time dos profetas. Pessoas vão nos acusar, pessoas vão se decepcionar conosco, pessoas vão nos apedrejar. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a oportunidade para dar exemplo. Amém? Mas, pastor, você não vai falar, não vai revidar. Por que você não posta lá, não sei na onde, não sei o que tem? Porque Jesus, quando ele estava morrendo pelo meu pecado, ele não abriu a boca. Ele poderia ter gritado lá na cruz, ai, Ednei, aquele safado! Não é? Ele poderia ter gritado o meu ou o seu pecado naquela cruz. Mas sabe o que ele falou na cruz? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não tem gabinete do ódio na igreja, queridos. Nós não fomos chamados para falar da vida de ninguém. Ah, pastor, mas estão falando de mim. Deixa. Não é de você, é do Senhor. Agora, se você anda fazendo coisa errada por aí, estão falando da sua vida, aí você está colhendo o fruto da tua desobediência. Mas se você está fazendo a coisa certa, descansa. Nosso coração não é um túmulo. O nosso coração é um lugar onde jorra vida. Nosso coração, em outro texto aqui, Lucas, se a gente voltar lá atrás, Jesus ele vai falar daqueles homens, falar assim, ó, vocês estão matando e vocês estão sepultando esses profetas. O coração de vocês é assim. Mas não, povo de Deus, nosso coração tem que estar limpo, amém?
Por isso que a gente tem que ir na igreja, a gente fala, você tem que perdoar seu pai, tem que perdoar não sei o que tem, tem que perdoar não sei na hora. Tem que perdoar. Nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, porque o Senhor, Ele cuida. Então eu falo para profetas essa noite. Por que hoje? Porque nós vamos celebrar a ceia. Eu costumo dizer que quando nós vamos celebrar a ceia, o pão representa, porque o pão, para ser feito, ele tem que ser o quê? Amassado. Não representa isso que Jesus ele foi esmagado, ele foi amassado. O cálice que nós bebemos é o sangue dele, e para verter o sangue dele, ele foi perfurado. Então, prepara o lombo aí, pessoas vão falar de você. Pessoas vão. Se você tiver uma oportunidade, uma chance legal de se defender, responder, entendeu? Faça, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Amém, queridos? Tem profeta nesse lugar? Tem descendentes de Jesus nesse lugar? O que a gente esquece é que Jesus morreu, agora acabou os meus problemas. Ai, eu não tenho mais enfermidade. A gente não fala isso? A gente não aceita doença, e não devemos aceitar, mas assim, eu não entendo por que o cliente passa dificuldade financeira. Porque aí a gente esquece desse detalhe de Isaías 53. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E a pergunta é, e quem pode falar dos seus descendentes? Ou seja, virá sobre aqueles, e o próprio Jesus fala, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Então se prepara. Deixa que as coisas aconteçam, mas não deixe de pregar o evangelho. Se tiver que morrer, nós vamos morrer em combate. Amém? Que profeta, se morrer, como Jesus fala, que morra em Jerusalém. Se nós tivermos que gastarmos a nossa vida, não vai ser na reserva. Nós queremos gastar a nossa vida jogando o jogo. Você sabe que quando tem jogo importante, você sabe que às vezes quando alguém vai estrear, quando tem alguém importante, ele está no banco de reserva. Às vezes o técnico, antes do apito final, ele faz uma substituição só para aquele jogador que estava na reserva, ele terminar o jogo aonde? No campo. Mesmo que ele não podia jogar, mas é uma honra ele terminar uma partida em campo. Querido, o teu lugar é em campo. O teu lugar é lutando, o seu lugar é trabalhando, o seu lugar é, mas estão jogando pedra. Continua, que o Senhor, Ele cuida dos seus, amém? E eu queria convidar você para se colocar de pé, para a gente orar sobre isso. Jesus também sofreu, amém? Profetas são mortos todos os dias. Mas nós, quando nós pecamos, também estamos como que contribuindo, participando da morte de Jesus. Lembrando que Jesus, ninguém tirou a vida dele. Porque ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida, eu mesmo Jesus nunca foi vítima de nada. Tudo que ele fez porque ele quis. Ele fez por amor, amém? Mas eu quero dizer que a nossa transgressão, o nosso pecado, é que perfurou Jesus. Isaías diz que a nossa iniquidade o esmagou. Cada vez que nós falamos indevidamente da vida de alguém, é como se nós estivéssemos ali participando daquela morte, sabe? É como se cada vez que nós mentimos, cada vez que nós violamos aquilo que a palavra nos instrui para não fazermos, ou para fazermos, é como se nós estivéssemos participando ainda daquela morte. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, nós aceitamos o perdão de Cristo, nós estamos tomando posse da salvação que foi ganha por Jesus na cruz, amém? Cada pecado sem perdão é como uma ferida que causamos ao Salvador. Você gosta de machucar quem você ama? E o nosso pecado é como se fosse uma ferida que a gente estivesse fazendo Jesus na cruz. Ele já fez a parte dele. Mas ele morreu por pessoas que ele sabia que ia trair Jesus. Ia traí-lo. Por isso que quando nós celebramos a ceia, nós estamos confessando a nossa culpa e aceitando o perdão de Deus que foi conquistado na cruz por amor a nós. Então o objetivo dessa noite são dois.
primeiro dizer para você, você pode chorar, você pode ficar triste, você pode ficar magoado, você tem esse direito. E nós somos de carne e osso. Às vezes o sangue ferve também, não ferve, Daniel? Às vezes o sangue ferve, né? Às vezes a gente falha, mas, querido, Deus é a nossa justiça. Guarda o teu coração. Nosso coração não é lugar de matar profeta. Nosso lugar não é sepulcro de reputações. Dentro de nós jorra uma fonte de água viva. É lógico que você também não precisa conviver com quem você não gosta, com quem você não quer. Às vezes a gente não vai conseguir conviver, né? E o outro texto, falando do mesmo assunto, Jesus fala assim: quando vocês forem perseguidos, vocês fujam. Ele fala, fujam. E ele ainda diz assim, não há lugar, ou dizendo assim que há muitos lugares, mas não há lugar que vocês fujam, né? Ou como é que eu posso dizer? Não vai faltar lugares que vocês fujam até que eu volte. Então, às vezes, a gente vai ter que mudar de lugar mesmo. Às vezes, a gente não consegue conviver. A gente tem que sair para preservar a nossa paz, para preservar a paz de outra pessoa. Mas o teu coração tem que estar limpo diante de Deus. Amém? E quando alguém vier perguntar para você, fala, não sei, faz tempo que eu não vejo, não sei como está, espero que esteja bem, que o Senhor abençoe e retribua segundo os seus feitos, né? Retribua na proporção com o que tem feito para o Senhor. E eu não tenho mais nada a ver com isso. Esse é o primeiro objetivo dessa palavra. Para você, calma teu coração. Deus, Ele sabe cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. E nenhum deles se move sem que Ele tenha um controle sobre isso. A segunda coisa é da mesma maneira como nós somos atacados, apedrejados. Quando eu peco, eu estou fazendo a mesma coisa com Jesus. Ou seja, eu não sou muito diferente do que aqueles que me apedrejam. Porque eu continuo pecando, eu continuo mentindo, eu continuo fugindo do chamado de Deus para a minha vida. Eu continuo negligenciando a palavra. E por isso que nós oramos, nós pedimos perdão ao Senhor nessa noite. A ceia é um lugar de reconciliação, um lugar de perdão, é um lugar de recomeço. Amém? Então, que o Senhor possa te fortalecer essa noite. E eu quero te dar uma oportunidade, antes de cearmos aqui, de você liberar todo o peso que está no teu coração. De você liberar toda pessoa que ainda te causa pesar e dor quando você lembra dela. Deixa ela embora. Deixa aí. Deixa aí. O Senhor, Ele cuida de nós. Amém? O Senhor é a nossa justiça. Que você ore ao Senhor. Senhor, libera meu coração, Senhor. Quero viver em paz, eu quero viver os propósitos do Senhor para a minha vida. Senhor, eu não vou abandonar o meu chamado. E se tiver que cair, se tiver que morrer, morrerei em Jerusalém, Senhor. Morrerei no centro da Tua vontade, Senhor. Nada vai me parar, Senhor. Não é conversa, não é decepção. Que bom que nós temos o Senhor. Que bom, Jesus, que nós temos o Teu perdão. Que bom que nós temos a segunda chance, Senhor. Que bom que nós temos uma oportunidade, mais uma vez, nessa noite, Senhor, de apresentarmos o nosso coração diante do Senhor. Triste é quem não consegue descansar a cabeça no travesseiro, porque não tem o Senhor como Deus da vida deles, ó Senhor. Mas nós temos o Senhor. Eu oro essa noite pedindo paz sobre a Tua igreja, Senhor. Pedindo paz sobre cada um dos Teus filhos, ó Senhor. E que até podemos ser apedrejados, mas que a nossa visão seja a mesma daquele diácono, Senhor, que enquanto era apedrejado, ele olha para o céu e ele vê os céus abertos, e lá está o Senhor de pé no seu santo trono, contemplando tudo aquilo, Senhor. E assim nós descansamos no nosso coração em saber, Senhor, não importa o que seja lançado sobre a nossa vida, nós temos a plena convicção que o Senhor está de pé no seu santo trono, Senhor. E isso nos consola, isso alegra o nosso coração, porque Tu és justo, Senhor. O Senhor é quem cuida de nós, ó Senhor. Pai, o Senhor é que abençoa os nossos filhos, o Senhor é que nos livra de todo mal, ó Senhor.
Por isso, nessa noite, Senhor, eu quero que o Senhor sonde o meu coração. Vem, Espírito Santo, e sonda os corações agora, Senhor. E tira todo o peso. Jesus fala para você assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tirarei o teu fardo, o seu pesado fardo, e colocarei o meu fardo que é leve. O Senhor, Ele quer que venhamos caminhar em paz, debaixo da bênção dEle. Senhor, libera os teus filhos para prosperar, ó Senhor. Libera-os para conquistar, ó Senhor, sem estarem presos a nada no passado, Senhor. Que eles possam viver uma vida para te glorificar, para te honrar, Senhor. Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, nós amamos o Senhor, ó Pai. Nós queremos lutar as suas lutas, nós queremos viver a tua vontade, ó Senhor. Nós descansamos nessa noite sabendo, Senhor, que tu és aquele, Senhor, que garante a nossa vitória. Tu és aquele que nos arregimentou, Senhor. O Senhor é aquele que nos garante a vitória, Senhor. Por isso eu peço sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus, ó Senhor. Que haja paz nos nossos corações, ó Senhor. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, Senhor. A nossa luta é contra principados e potestades, ó Senhor. E o diabo não vai tirar a paz da nossa casa. O diabo não vai, Senhor, tomar os nossos filhos. O diabo não vai tocar em nada que é nosso, Senhor. Porque nós descansamos em Ti, Senhor, e sabemos que o Senhor é a nossa justiça, Senhor. O Senhor é o que guarda a nossa casa, Senhor. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, Senhor, porque o Senhor está conosco, Senhor. Nós não tememos, ó Senhor, a assolação do meio-dia, Senhor. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas, Senhor, nós não seremos atingidos, ó Senhor, porque o nosso foco é fazer a Tua vontade, estar no centro da Tua vontade, Senhor. Afasta de nós, ó Senhor, os nossos inimigos, e seja o Senhor contra eles, ó Senhor. Mas, Deus, que nós possamos estar focados, ó Senhor, em fazer a Tua vontade, ó Senhor. No nome de Jesus, ó Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Toda raiz de amargura, Senhor, seja arrancada agora no nome de Jesus, ó Senhor. Que haja cura por isso, Senhor. Que haja restauração por isso, Senhor. Nosso compromisso é contigo, Senhor. Eu peço, Senhor, preserva os teus profetas aqui, Senhor. Guarda o coração dos teus profetas, ó Pai, nessa noite, ó Senhor. E que eles possam desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para a vida deles, no nome de Jesus.